Testando, testando. Vamos ver como é que vai ficar. Boa noite, gente. Meu nome é Gabriela e eu estou no 4º ano de comunicação e multimeios. E eu estou gravando esse vídeo para falar sobre o tema desse documentário e que é depressão. Depressão para mim é um sentimento triste, vazio, que chega sem porquê, sem razão, sem motivo. Depressão para mim sempre foi uma companheira presente, uma amiga presente, umas vezes mais próxima, outras nem tanto. É complicado. Bom, muitos não sabem, mas eu tenho depressão desde os 18 anos de idade. E para mim sempre tem sido algo muito difícil de encarar, porque há fases que eu estou muito bem, mas há fases que eu estou péssima, que eu não consigo nem levantar da cama, que eu não consigo realizar tarefas domésticas simples e não consigo sentir prazer em nada que eu faço. Eu sinto uma tristeza repentina, uma mudança de humor muito brusca. Não sinto vontade de viver, vontade de se isolar. Eu tenho depressão e a depressão para mim é uma condição genética. Várias pessoas da minha família têm, em níveis diferentes, pessoas de outra geração. Eu custei a aceitar que eu tinha depressão, até porque eu não me enquadro no estereótipo que falam dos depressivos. Mas quando eu tinha 20 anos, eu tive estafa, um trabalho muito estressante, e tive algumas crises de pânico, o que me fez procurar um médico, já que eu estava longe da família, e eu acabei descobrindo que eu tinha o mesmo problema da minha família. No começo, quando eu tive depressão, para mim foi um pouco diferente, né? Eu mesma via isso com muito preconceito. Eu achava que era uma espécie de frescura, né? Como muita gente diz, falta de apanhar, falta de ter o que fazer, falta de ter um trabalho, alguma coisa do tipo. Mas depois que eu fui a um médico especializado, né? No caso, um psiquiatra, vou até hoje, eu descobri que no meu caso, né? Porque as razões são inúmeras, mas no meu caso, como não tinha um motivo maior, uma morte de alguém ou algum trauma, foi a questão dos neurotransmissores, né? No caso, eu tinha falta de serotonina no cérebro. O que a serotonina proporciona? Entre inúmeras outras funções, ela dá bem-estar pra gente, ela dá essa sensação de felicidade, de prazer nas coisas, e eu não tinha isso. Eu me lembro que quando eu tinha uns 13, 14 anos, eu não me sentia pertencente a nada, né? E assim, as ideações suicidas, elas vinham à tona, né? Tipo, altas vezes eu pensava, tipo, já que eu não pertenço a nada, o que me resta ficar aqui nesse mundo, né? Agora, depois, né, de bom tempo estudando e vendo sobre, eu fui percebendo que naquela época, se eu fosse, por exemplo, um psiquiatra, certeza que eu já iria ser diagnosticado com depressão. Mas hoje eu percebo que tenho esse olhar de quanto que a sociedade, todas as estruturas sociais favoreceram para que
intensificasse cada vez mais esse meu sofrimento, né? E aí tem a questão do racismo, tem a questão social, e aí a gente percebe que a sociedade, dentro de um sistema capitalista, favorece para que aconteça isso, né? O problema não está no indivíduo, o problema não está nas estruturas, no Estado, na organização social, e sim no indivíduo. Depressão sempre me deixou avessa a sons. Eu não gostava de escutar nem música, nem vozes, principalmente vozes de pessoas falando. Quando minha filha nasceu, isso ficou mais evidente, porque o choro dela me incomodava muito e eu não podia fazer nada, e ao mesmo tempo eu me culpava muito com isso, porque era uma forma dela se expressar, de ela querer minha atenção. Demorei para começar a aprender, eu ainda estou começando a aprender a lidar com isso, porque para algumas pessoas é mais forte, para outras não é tão forte. O estado emocional de você perder o controle, às vezes, da sua vida, todo mundo já sentiu, uma hora ou outra já perdeu o controle da vida, entendeu? Eu já parei de ir na aula, alguns dias, entendeu? Não consegui recuperar, precisei de um tempo, mas em algumas pessoas é mais forte, em outras não. E eu vejo que muita gente que tem depressão mais aguda se martiriza, entendeu? O que é a depressão? A depressão é uma situação clínica em que o paciente passa a não sentir mais aquele prazer que ele sentia com as coisas que normalmente ele faz, quer dizer, sente mais tristeza, sente mais até ansiedade. É um distúrbio que pode começar levemente e ir se aprofundando até chegar a uma fase mais profunda, em que pode, inclusive, ter ideias suicidas e tudo mais, né? É uma doença bastante frequente no nosso meio, cada vez mais frequente entre os brasileiros mais jovens, quer dizer, há 10 anos atrás era na faixa etária dos 45, 55 anos. Hoje em dia já começa a partir dos 20 até os 40 anos, que é a maior quantidade de pacientes depressivos, né? Tem a depressão também no idoso, inclusive até na criança e adolescente, que se manifesta de outras maneiras diferentes, né? Vamos citar aqui uns estereótipos da depressão, que depressão é doença de gente rica, desocupada. Ou de gente muito, muito pobre, não sei. Sempre tem os dois extremos, né? Não exatamente. Tem gente de classe média que tem depressão, no caso eu. Tem gente rica que tem depressão, tem gente pobre que tem depressão. Pode ser uma pessoa negra, pode ser uma mulher, pode ser um homem, pode ser qualquer pessoa. E outra coisa, também os estereótipos com base no comportamento das pessoas depressivas, né? Falam que a pessoa depressiva normalmente só pensa em suicídio, tá sempre mal-humorada, tá sempre chorando. Não exatamente. Eu, por exemplo, no meu dia a dia, eu costumo ser bem alegre com as pessoas, divertida. Mas por dentro eu sinto um certo desconforto. Acho que é fundamental, qualquer questão que a gente vai trabalhar, a gente sempre olhar e lidar com 3 fenômenos, né? Que é um recorte de classe, gênero e raça. E nos estudos da psicologia e em outras áreas também, né, da enfermagem, da medicina, das ciências sociais, a gente não verifica a questão do sofrimento psíquico, né, da depressão, por exemplo, com um recorte racial e um recorte de gênero e classe. Isso é, digamos assim, muito problemático, né, porque então negros e negras não estariam, por exemplo, em sofrimento psíquico, né? E assim, o que fazer para melhorar? Bom, o primeiro passo é você procurar ajuda mesmo. Não é vergonha você falar que vai a um psiquiatra, um psicólogo, não é coisa de gente louca, hoje em dia tá super comum, né? Manter a cabeça ocupada realmente ajuda. Então, praticar um esporte, aprender um instrumento, estudar ou trabalhar com alguma coisa que você goste, mas não se cobrar muito por isso. Sempre pedir ajuda, não é vergonha pedir ajuda nunca para os seus amigos. Sair de casa, não se isola, porque isso só vai criando mais problemas na sua cabeça. Você tem que começar a se fazer imune. Você observa, mas você tem que saber que você tem sempre que sair, entendeu? Como uma terceira pessoa. E
E é isso que eu estou fazendo para me curar da depressão, é aprender a lidar com isso. Mas para me manter até você conseguir atingir um estado que você consiga saber melhor como lidar, você aprende geralmente com a terapia, com um psicólogo. Mas para se manter no cotidiano sem ficar agressivo, compulsivo, o antidepressivo, os remédios, eles podem ajudar. É uma ajuda sempre bem-vinda. Tive muito apoio familiar do meu marido, da minha mãe, da minha filha, mesmo ela não entendendo muita coisa. A alegria dela me fez sair da depressão. Também apoio profissional, né? E não estou fazendo terapia no momento, porém eu acho que o maior peso que eu tive mesmo foi a base familiar. O conjunto familiar mesmo, esse apoio do meu marido, principalmente dele, que me fez levantar e ver que eu não estava sozinha. Hoje em dia eu acho que eu estou muito melhor do que eu já estive. Tomo remédio atualmente, tomo fluoxetina, 2 por dia. E eu sinto culpa. Eu sinto muita culpa de sentir isso, porque eu me acho muito privilegiada. Eu não tenho grana, eu sempre tive que ralar pra caramba pra conseguir estudar, pra conseguir fazer as coisas. Mas eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho muitos amigos, eu sou uma pessoa querida, eu sou uma pessoa saudável. Eu acho que tem gente com um problema muito pior que o meu. E o tratamento basicamente consiste em três situações. O tratamento inicial, que é um tratamento de compensação, em que o paciente para de sentir essas sensações que ele está sentindo e melhora bastante a performance, o seu desempenho e o humor e tudo mais. Tem o tratamento de continuação, que é aquela medicação que vai, na dosagem certa, ajudar a ele se manter no seu quadro clínico estável, né? E tem a parte realmente de manutenção, de acompanhamento. Tem pacientes que podem tomar por 4 ou 6 meses e tem pacientes que podem tomar anos, inclusive a vida inteira, né? Então, se você, por acaso, tiver depressão também, lembre-se, você não está sozinho. Há várias outras pessoas que têm a mesma doença e que elas sempre vão estar lá para te apoiar, para te ajudar no que puder. E não necessariamente elas, pode ser seus amigos, sua família, não precisam ter depressão. Vai ser sempre gente que vai te amar. Você não é uma pessoa inútil, você não é uma pessoa terrível. Não é bom se culpar por coisas que já aconteceram. Você é uma pessoa maravilhosa, sempre tem que lembrar disso.